E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma missão matemática. Hoje, o nosso desafio é desvendar um dos tópicos mais importantes de todos, as operações com frações. Só que assim, a gente vai fazer isso de um jeito um pouquinho diferente, tá? Como se a gente estivesse entrando num jogo épico. Estão preparados? Então, bora lá! Já parou para pensar nisso? Se a matemática fosse um jogo, imagina só, cada problema seria um nível diferente e cada conceito uma nova habilidade para a gente desbloquear. Pois é, hoje a gente vai encarar as frações exatamente assim, como uma missão cheia de desafios, com direito a power-ups e todos os segredos para a gente virar mestre nesse jogo. Bom, todo jogo que se preze começa com um tutorial, né? Para a gente aprender os comandos, conhecer o mapa. Então nosso primeiro nível aqui é justamente esse, entender as peças fundamentais do jogo. Vamos conhecer os personagens principais dessa aventura? As frações. Então vamos lá. O que é uma fração? É bem mais simples do que parece, viu? Uma fração nada mais é do que as partes de alguma coisa inteira. Pensa, por exemplo, no inventário do Roblox. Se ele tem espaço para, sei lá, 8 itens no total e você já coletou 3, a fração que representa isso é 3/8. E olha que legal, esse 3 e esse 8, cada um deles tem um nome especial. Vamos ver agora. O número que fica em cima da fração a gente chama de numerador. Ele é o cara que conta pra gente quantas partes a gente já tem. No nosso exemplo lá do Roblox, o 3 é o nosso numerador. Ele representa todos os itens que a gente já conseguiu coletar. E o número de baixo, o que ele faz? Esse é o denominador. Ele mostra pra gente o total de partes que formam o inteiro. É como se fosse o espaço total do seu inventário, sabe? Ou a quantidade máxima de itens que dá pra coletar naquele nível. No nosso caso, o 8. Simples assim, né? Beleza, tutorial completo. Agora que a gente já pegou o jeito das peças do jogo, bora para nossa primeira missão de verdade, somar e subtrair frações. Pensa que é tipo juntar os seus itens com os de um amigo ou usar alguma poção que está no seu inventário. Chegou a hora da ação. E aqui, ó, tem uma regra de ouro para essa missão. Para somar ou subtrair, a primeira coisa, a mais importante, é olhar para o denominador. Se eles forem iguais, maravilha! É como se todo mundo estivesse jogando no mesmo servidor. Aí a operação é direta. Agora, se os denominadores são diferentes, e aí complica um pouco. É tipo tentar trocar item com alguém que está em outro servidor. Primeiro a gente vai precisar achar um jeito de conectar todo mundo. A parada é a seguinte, com denominadores iguais, a vida é fácil. A gente só soma ou subtrai os números de cima, os numeradores, e mantém o de baixo. Tipo, 2/7 mais 3/7 dá 5/7. Fechou. Mas e se os denominadores são diferentes, tipo 3 e 6? Aí a gente precisa de uma ferramenta especial, o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum. É ele que ajuda a gente a achar um servidor em comum. O menor número que é múltiplo de 3 e de 6 ao mesmo tempo é o próprio 6. Então a gente transforma 1/3 em 2/6 e pronto. Agora sim, todo mundo no mesmo servidor e a gente pode somar. Próximo nível. E esse aqui, gente, já vem com um power-up. Multiplicar frações é o jeito mais rápido de aumentar os ganhos no jogo. É uma habilidade super poderosa e o melhor de tudo, é muito fácil de usar. E para multiplicar, a regra é a mais tranquila de todas, sério. Não precisa se preocupar com servidor, com denominador igual, nada disso. É só multiplicar em linha reta, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como está ali no exemplo, 2 vezes 3 dá 6 e 5 vezes 4 dá 20. Simples assim. Power Up ativado. Agora, todo bom jogo tem aquele desafio especial, né? Aquela fase que exige uma estratégia um pouquinho diferente. Na nossa missão, esse desafio é a divisão. Pensa que é como ter que dividir um tesouro em partes iguais com a galera da sua equipe. Para isso, a gente vai precisar de um movimento especial. E aqui está o segredo para vencer esse desafio. É um combo de 3 passos. O movimento especial. Presta atenção. Primeiro, a gente mantém a primeira fração do jeitinho que ela tá. Segundo, a gente inverte a segunda fração. Ou seja, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. E terceiro, a gente troca o sinal de divisão pelo de multiplicação. E pronto, a divisão virou o nosso power-up. Aí é só multiplicar do jeito que a gente já aprendeu. Ok, a gente já passou pelos níveis básicos, já usamos os power-ups e vencemos o desafio da divisão. Agora vem o segredo, aquele que separa os jogadores amadores dos profissionais, a arte de simplificar. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque a resposta mais simples é sempre a mais elegante, a mais útil. Pensa de novo no seu inventário do jogo. Ter os itens todos organizados e agrupados deixa tudo mais fácil, mais eficiente, né? Simplificar é exatamente isso, é dar aquela organizada na sua resposta.
A ideia aqui é deixar a fração na sua forma mais limpa possível. Lembra da nossa multiplicação que deu 6/20? Então, a gente pode ver que tanto o 6 quanto o 20 dá para dividir por 2, certo? Se a gente fizer isso, a gente chega em 3 décimos. É o mesmo valor, só que de um jeito mais simples. O mesmo vale para 3/6, que se a gente simplificar dividindo por 3, vira 1/2. É tipo trocar um monte de moedinha por uma nota de maior valor. O dinheiro é o mesmo, mas é bem mais prático de carregar, né? E como todo bom jogo tem um manual, aqui está o nosso cheat sheet, a nossa colinha com o resumo das regras. Para somar e subtrair, a gente primeiro iguala os denominadores. Para multiplicar, é só seguir em linha reta. E para dividir, a gente usa o movimento especial. Mantém, inverte e multiplica. Guarda bem essas regras, porque com elas, qualquer missão envolvendo frações fica moleza. E é isso, missão de hoje cumprida! As operações com frações não são mais um mistério, né? Agora são um conjunto de habilidades que a gente acabou de desbloquear. A grande pergunta que fica no ar é: qual será o próximo nível que a gente vai conquistar nesse jogaço que é a matemática?